Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vem assistir aqui hoje é do canal Bruno Bandeira. Bruno não entende nada de One Piece. Parece que ele fez a tier list aí, que foi, eu já assisti aqui, já botei no canal aí, vocês assistiram comigo. E esse vídeo aqui parece que é revisando, não sei se revisando ou refazendo a tier list que ele criou. Bom, mas vamos ver como ficou aqui a revisão dele. Eu dei minha opinião lá, quem não assistiu vai dar uma olhadinha lá antes de assistir esse vídeo, que é bem interessante aí a minha opinião que eu dei no final sobre a tier list dele. É isso aí então galera, vamos ver como ficou aqui. Se vocês estiverem gostando do vídeo do canal, deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Quando eu gravei o vídeo montando a tier list, eu falei no começo, hoje o pau vai quebrar nos comentários. E realmente quebrou. Eu não achei que fosse quebrar da forma que quebrou, mas quebrou. Eu fiquei preocupado quando eu fui gravar aquele vídeo há tem um tempo, né? Falando o meu viés político. Eu falei, mano, esse vídeo vai dar merda. Esse vídeo aí o pessoal vai me destruir nos comentários, até que não. Até que não. E esse que eu fui gravar, achei, mano, o pessoal vai, beleza, mano, beleza. Um monte de gente faz esse negócio aí, não vai dar nada não. Meu irmão, é um negócio pior do que xingar a mãe. E eu posso provar, sabe por quê? Se liga só. Comi sua mãe. Tá, beleza. Tá. Agora, a Akainu derrotaria o Garp em Marineford. O que você disse? Eu falei sobre isso. O que você disse? Gente, eu decidi fazer um vídeo recomendando algumas coisas da tier list que eu montei. Fazer alguns ajustes, comentando algumas coisas que o pessoal discordou mais e tal, me dando a chance de me defender, realmente tentando aqui argumentar um pouco mais sobre esses pontos mais específicos. Decidi acrescentar alguns personagens que eu não tinha colocado da outra vez, que eu senti que foram importantes, que eram importantes e que valeria a pena, para também, né, aproveitar e dar uma atualizada aqui na lista. Que eu chamei de lista definitiva, mas aquilo é puro marketing, é só para o pessoal clicar, né, porque, né, de definitivo não tem nada, a gente só quer brincar aqui, né, óbvio que até o final de One Piece muita coisa pode mudar e com certeza vai até lá, né. Mas, vamos lá comentar algumas coisas aqui, gente. A primeira coisa que eu queria fazer nessa lista é mudar esse... Achei aqui, a seta, mano. De 50 para 60, eu queria mudar de 40 para 60, porque... tem alguns personagens aqui que eu acredito que estejam sim ali um pouco abaixo de 50, pode ser que, principalmente Caesar Clown e tal, alguns personagens eles podem realmente tá dando uma variada um pouco maior do que eu pensei antes. Então, vou fazer que nem o nível acima de 60, 80, vou colocar embaixo 40, 60 para realmente dar uma margem de erro um pouco mais segura, né? Aumentar a margem de erro para realmente fazer um pouco mais de sentido. E óbvio, alguns personagens eles vão entrar nessa lista sim, nessa lista de 40, 60. Deixa eu ver aqui quais que eu tinha pensado. Sim, alguns personagens a mais, né, que eu tinha colocado além dos personagens da frota lá de Dressrosa, eu vou acrescentar alguns também. Vou colocar aqui, por exemplo, o Cavendish e o Bartolomeu, que apesar da fruta dele ser extremamente apelona, ele em si não é tão poderoso assim. Você viu que quando ele deu mole, o Bellamy, ele tava prestes a dar uma porrada nele. Só que foi impedido, obviamente, pelo soco da Isabela. Então não é um cara extremamente invencível assim, ele, como personagem, né? A habilidade dele é muito apelona, então meio que fica um negócio muito desregulado, né? Então eu preferi deixar ele do mesmo nível dos outros da frota, né? Outro personagem também, né? Já que eu falei dele, o Bellamy, que também estaria ali mais ou menos naquele nível. E aproveitando também alguns dos supernovas aqui, gente. Alguns dos supernovas que eu deixei de fora. Priorizei mais o Kid, o LOL principalmente, né? Mas vamos colocar aqui embaixo também Capone, também vale a pena. O Killer, que apesar de ter empalado lindamente o Zoro, claro, né, foi uma luta circunstancial, tava 2 contra 1 e tal, foi um dano infernal, mas não necessariamente ele tá no mesmo nível e tal, eu considero ele realmente um pouco abaixo, até porque o próprio Zoro conseguiu depois derrotar ele com um golpe também. Então vou colocar aqui o Hawkins também, que eu esperava bem mais dele, mas que honestamente, gente, eu queria tanto que ele mostrasse mais, mas pelo amor de Deus, aquilo foi impossível. E já sim, o próprio Apu também, já aproveitando que eu já ia esquecendo dele também. E outro aqui, já aproveitando que a gente está falando de supernova, vou adiantar aqui já o Drake aqui em cima, nesse nível aqui de cima, porque eu ainda tenho esperança que ele vá ter um pouco mais de destaque do que esses outros supernovas aqui. Não sei, ainda tenho minhas dúvidas, mas eu acredito que ele vai estar ali... Mano,
pelo menos ali no nível do Jack, alguma coisa assim, eu acredito que ele esteja assim. Então eu vou ser esperançoso com ele. E falando em esperançoso, galera, óbvio que metade dessa lista aqui é achismo, porque muitos dos personagens a gente não viu, principalmente os que estão lá em cima, a gente não viu ainda lutando. Vários que estão ali no meio, a gente não viu sequer metade deles lutando. Então, claro que metade da lista vai ser no puro achismo. São realmente visões gerais de como funciona mais ou menos os níveis dos personagens, né, de grupos de personagens, realmente interpretações de níveis de força da obra, e que por mais que fuja, vamos ser sinceros aqui, que muitos deles fogem do senso comum, do que a maioria acha, eu vou dizer pra vocês que a galera com quem eu mais discuto One Piece, por mais que a gente tenha certas discordâncias, não foge tanto assim do que tá aqui nessa lista. Pode variar uns ou outros personagens, mas no geral não foge muito disso não. Muita gente questionou o fato do Kuma ele tá aqui entre, no caso, né, a princípio 50-60, que agora eu coloquei 40-60. No caso, quando eu analisei o Kuma, eu meio que considerei ele depois da transformação, depois dele realmente virar um robô por completo, que realmente, se você visse a atuação do personagem antes e depois, dá pra perceber claramente que depois ele é muito mais poste. Ele parece muito mais um clone do que antigamente. O cara antigamente, meu amigo, era teleporte adoidado, você nem viu o cara agindo. Agora ele é muito mais paradão. Então, vamos ser justos aqui. Se fosse o Kuma de antes, de fato ele estaria acima. De fato ele estaria aqui entre 60 e 80, por mais que ele não tenha mostrado nenhum hack do armamento, nem hack da observação, nem nada, ele estaria aqui em cima. Mas eu vou colocar aqui ele, vou manter ele aqui, só porque eu realmente estou considerando ele como o robô de agora, né? Mas só deixando isso esclarecido que, se fosse antes, ele estaria num nível acima. E falando de nível acima, eu já queria fazer a primeira correção, que é o fato do King ele estar aqui. Eu, sem querer, coloquei ele aqui na empolgação sem ter percebido. Era para ele estar aqui junto dos outros comandantes de Yonkou com maiores destaque. Foi realmente gafe da minha parte, que nem na hora da edição eu acabei percebendo. E outra coisa que eu esqueci de perceber também, que tiveram algumas imagens repetidas, né? A Hancock, o Garp e o Jinbe aqui embaixo, que eles não eram para estar aí porque eles já estão, né, inseridos aqui na lista, e eles estão repetidos porque eu salvei mais de uma imagem deles, enfim, né? Eu fiquei na dúvida qual imagem que eu coloco deles, acabei salvando mais de uma, e na hora de colocar eu simplesmente coloquei repetido sem perceber. Então, só deixando isso esclarecido também. Ainda nessa parte de 60 a 80, eu queria acrescentar dois personagens aqui, o Inuarashi e o Nekomamushi. Por mais que eles não fossem capazes de conseguir derrotar o Jack quando eles estavam lutando lá em Zou, temos que considerar que eles não estavam na forma plena, no caso que seria a forma Sulong. Então, considerando essa forma deles, no caso eles estando transformados nessa forma, realmente eu colocaria eles entre 60 e 80. Se eles não estão transformados em Sulong, aí eu manteria em 40 e 60, mas estou considerando eles aqui nessa forma mais poderosa deles. Entre 60 e 80, eu vou colocar também o Lute. Por mais que a gente não tenha visto nada dele lutando depois do time skip, vamos desconsiderar aqui filme, sinceramente, vamos desconsiderar filme, até porque ele lutando no filme, o que foi mostrado dele lutando no filme, né? Não uma troca de porrada só para fazer o marketing do filme no trailer, né? Sendo sincero, mas a gente não viu ele lutando de fato depois do time skip, e eu duvido muito que ele vá ter um destaque tão grandioso assim novamente, porque acaba sendo um vilão já passado, sabe? Tipo, o cara não vai chegar e vai ser o desafio supremo do Luffy lá na frente, sabe? Eu duvido muito que isso vai acontecer, que ele realmente vá ser um desafio ali, que, meu Deus, vai ser o principal antagonista de algum arco. Ele vai ter ali, pode ser que ele tenha realmente seu upgrade de força, mas eu duvido que vai ser realmente algo tão estrondoso assim. Vou considerar ele aqui no nível entre os comandantes médios de Yonkou, eu acho que já tá um nível maneiro pra ele. O caso do Crocodile é um tanto curioso. Eu fico realmente na dúvida pelo fato dele ser Logi e tal, mas eu pendo mais, eu digo que eu fico realmente na dúvida onde eu coloco ele, se entre 60 e 80 e 40 e 60, mas pela falta de habilidade realmente de combate corporal do personagem, eu provavelmente vou colocar ele sim aqui entre 40 e 60, porque, por exemplo, se você pega um Vergo como inimigo, ou até mesmo um Smoker, já seria um tanto problemático. Sobraram agora dois personagens do Sengoku que eu esqueci de acrescentar ele aqui na lista, né, nas imagenzinhas, mas eu cheguei a comentar no vídeo anterior. Muita gente questionou esse fato de eu ter colocado ele entre 90 e 95. Eu vou mudar ele para entre 95 e 100 pelo fato do pessoal ter questionado a minha lógica de eu ter usado ela para comparar os almirantes, no caso os almirantes antes do time skip, né? A Akainu, Kizaru e Aokiji, que seria
quando a Madre Carmel tinha mencionado as futuras possíveis patentes da Big Mom, analisando a força, o potencial de força que ela tinha desde criança, né? Que ela poderia ser tanto almirante ou até mesmo, quiçá, almirante de frota. Então, como o contexto se referia à força da personagem, né? O potencial que ela tinha, então deu a entender que realmente existe pelo menos uma pequena diferença ali entre os almirantes e o almirante de frota. E o pessoal questionou, obviamente, né? O fato de eu ter colocado o Garp entre 95 e 100, por mais que eu tenha dito que ainda fiquei um pouco na dúvida, e ter colocado o Sengoku abaixo. Então decidi colocar realmente o Sengoku entre 95 e 100, apesar de eu poder usar aquela desculpa assim, que seria mais piada, mas enfim, vou só compartilhar que seria, não, porque o Garp, ele... Mano, vocês sabem que o Garp, ele só não é almirante de frota porque não quis. E alguém tinha que cumprir o cargo de almirante de frota e acabou sendo o Sengoku, mas aí é exceção à regra, enfim, né? Eu poderia extrapolar dessa forma, mas vou manter realmente a coerência aqui intacta e colocar ele acima. Outro personagem que eu também vou subir é o próprio Shiki, que a gente teve uma novidade aí que nem é tão novidade assim, mas o meu brother Raoni Silva, ele trouxe outra fonte oficial que listava o Shiki como tendo de fato o mesmo nível que o Roger e o Barba Branca, mano. Aí fica foda, aí realmente já são duas fontes oficiais que colocam ele pau a pau com o próprio Roger. Então realmente, eu vou aqui me redimir com o grande Chiquinho e subir ele um nível. Aqui voltando um pouco mais para baixo, eu queria comentar sobre o Moria rapidamente, porque quando eu analisei ele, eu meio que considerei o Moria, o potencial do Moria no auge. Mas se não fosse no auge, eu desceria ele tranquilamente. Pera aí, deixa eu botar aqui organizadozinho, mano. Tem que ser organizadozinho. Se fosse ele no auge, acredito que ele realmente tivesse entre 60 e 80, mas ele atualmente 40 e 60 eu acho que já tá de bom tamanho pra ele. E outro personagem que eu quis acrescentar nessa lista foi o Kong, que foi almirante de frota na época do Roger. Como a gente não viu nada do personagem no auge, não tem zero lista de feitos dele, eu não sei, pode ser que ele realmente no auge fosse também como os outros almirantes de frota aqui, pra seguir a coerência, mas eu vou colocar ele aqui entre 90 e 95, considerando ele atualmente como um almirante de frota, um ex-almirante de frota, fora do auge, que eu acredito fortemente, que agora ele fazendo parte do governo, né, que seja o principal antagonista do próprio Dragon, que eu acho que faz sentido, ainda mais se ele tiver aquela fruta lendária do Ozaru, né, tendo uma referência a macaco, e o próprio Monkey D. Dragon, tendo também o nome com referência a macaco, mano, é fato que vai acontecer isso. Legal. Outra coisa também, o Ryuma, aqui eu considerei o Ryuma no auge, o Ryuma vivo, não foi o Ryuma zumbi não, teve gente que se confundiu em relação a isso. Alguns marinheiros que eu coloquei entre 80 e 90, por quê, gente? Óbvio, a maioria dos vice-almirantes eu simplesmente deixei de lado porque, honestamente, quem liga? Honestamente, nem eu ligo para aqueles vice-almirantes. Ainda tenho lá no fundo alguma esperança de alguns deles fazerem alguma coisa, mas honestamente, eu só quis destacar mesmo 3, porque fazia algum sentido. Primeiro, só ressaltando esses 2 aqui. Mano, quem são os vice-almirantes random que você colocou aí? Mano, os caras foram cotados a vaga de almirante. Os caras já têm alcunha de almirante com animal mais cor. Então o Oda ele não vai colocar os personagens assim com um hype desse de graça, mano. Os caras pelo menos vão ter algum destaque futuro aí. Então eu tenho fé neles. E o outro que é o Sentomaru aqui, meu irmão. O maluco simplesmente tem o armamento avançado que o Luffy quer aprender ou tá aprendendo, já aprendeu boa parte, para conseguir perfurar as escamas do Kaido. Então, mano, eu não acho que seja pouca coisa, já é pelo menos algo para se considerar aí e colocar ele num papel de destaque. O Weevil aqui, ele teve a sua força comparada no Barba Branca jovem. E esse Barba Branca jovem, eu já fiz um vídeo dissecando todo o argumento em relação a isso, que não era o Barba Branca adolescente que o pessoal acha, era realmente o Barba Branca que a gente vê aqui, mano. Não era pouca coisa, era realmente uma força tremenda. Então ainda tô sendo muito gentil, muito humilde, colocando o Evil lá embaixo. Pode ser, e eu acredito que fortemente ele possa subir para esse nível aqui de cima. Mas por enquanto, como eu ainda duvido por ele ser um gordo escroto, vou aqui ser preconceituoso e colocar ele entre 80 e 90. Mas pode ser que ele de fato, se aparecer mais pra frente para tentar enfrentar o Barba Negra de alguma forma, meu irmão, o pau pode quebrar. Foda-se. Já subi. Eu vou estar certo mesmo? Não quero saber não. No mínimo, ele vai estar aqui para ter a força dele comparada à do Barba Branca naquele auge, meu irmão. Não quero nem saber. Vamos, mano, tem essa não. O maior questionamento das pessoas, eu acho que foi de fato em relação ao Rayleigh. Ele estar entre 80 e 90. Por que ele não tá entre 90 e 95? Que era o mínimo que se espera do Rayleigh. Vamos lá, eu realmente não tive tempo de argumentar totalmente em relação a isso, né? Então eu vou aproveitar aqui e lançar os argumentos para pelo menos deixar isso claro, o meu ponto de vista. Gente,
Vamos ser sinceros aqui, analisar realmente feito. Primeiro, esquece aquela cena dele lutando com o Luffy no Gear 4. Aquilo foi filler. Pelo amor, já antes que eu esqueça de falar também. Aproveito para esquecer porque aquilo não teve no mangá. Se a gente for comparar aqui de forma fria, o Rayleigh, por exemplo, com o Katakuri. Vamos colocar aqui, vamos comparar aqui um pouco esses dois. Os dois eles são braço direito. Tá, vamos colocar aqui o Katakuri também como um braço direito ou o comandante mais relevante ali de um top tier. No caso da Big Mom e no caso do Rayleigh, o Roger. Os dois eles têm o Haki do Rei, beleza. O Rayleigh, ele tem o armamento avançado, enquanto o Katakuri ele tem a observação avançada. Então se a gente for considerar as características desses dois personagens, não muda muita coisa assim. Tudo bem, o Rayleigh ele lutou algum tempo com o Kizaru, meio que pau a pau lá numa trocação simples de espada, né? Só que o Vista, por exemplo, ele lutou também pau a pau com o Mihawk. Acho que ninguém tem dúvida de que, se fosse uma luta realmente onde os personagens lutassem com tudo, o Mihawk ele se sairia superior. Então a gente pode trazer essa lógica também para a luta do Rayleigh, onde se os personagens eles lutassem de fato com tudo, acredito que sim, o Kizaru ele se sairia melhor. Mas e se fosse o Rayleigh no auge? É isso que o pessoal pensa. Aí a gente tem um gap onde tem gente que acha que o Rayleigh simplesmente amassaria o Kizaru na porrada em 2 segundos, ou ele simplesmente se sairia um pouco melhor, afinal ele teria mais estamina para conseguir lutar por mais tempo. A gente tem esse gap de possibilidades ali. Eu acredito que esteja mais próximo desse primeiro caso do que algumas pessoas acham que estaria mais próximo desse segundo caso, né? Desse outro extremo. Vamos colocar assim. E outra, por mais que o Rayleigh ele tenha sido chamado de lenda pelo Garp, vamos colocar aqui que outro pirata que também foi chamado de lenda foi o Tinjao. O Tinjao ele também foi chamado de um pirata lendário. O Tinjao ele tinha um pouco mais de 500 milhões de berry. E a gente sabe que na maioria das vezes o Oda ele sim usa isso, as recompensas, como uma forma de hype. É só analisar os piratas do East Blue que literalmente eram uma escadinha de hype, de recompensa conforme ia um aparecendo depois do outro. Era literalmente um sendo um pouquinho mais valioso do que o outro na recompensa. E depois, por exemplo, os comandantes da Big Mom, literalmente um sendo um pouquinho acima do outro, exatamente na ordem de importância dos comandantes. Então, por mais que tenha sim suas exceções, é sim uma forma do Oda estabelecer um hype dos personagens, né? Então, e aí? Esse argumento por si só não valeria de muita coisa ele ter sido chamado de lenda. E mesmo que ele fosse aqui entre 80 e 90 no seu auge, já seria extremamente problemático, afinal o Garp ele estava falando, né? Ele estava chamando o Rayleigh de lenda porque seria extremamente difícil de mobilizar a marinha para conseguir capturar 2 lendas, para conseguir lidar, na verdade, com 2 lendas, que seria o Barba Branca e nesse caso também o Rayleigh. Porque se a gente considerar aqui, praticamente nenhum vice-almirante, por exemplo, conseguiria derrotar o Rayleigh. E aí? Realmente teria que mobilizar pelo menos um almirante ali. Ou juntar uma penca de vice-almirante e torcer para eles conseguirem fazer alguma coisa. Então realmente, mesmo ele estando entre 80 e 90, já seria extremamente problemático para se lidar com ele. Ia precisar, obviamente, de um almirante. Aqui eu queria fazer alguns comentários finais, que eu acabei esquecendo de dizer. Por que eu dividi exatamente, né, esses 2 primeiros grupos aqui, 95-100 e 90-95? Só lembrando que eu tô olhando pro Dragon aqui, só lembrando novamente, que eu já falei isso no outro vídeo, que é bem capaz de eu subir ele pro nível de cima depois que eu ver ele lutando, mas é porque eu ainda tenho algumas dúvidas, eu não sei. Cara, a habilidade de vento dele, eu não sei se vai ser suficiente não, mas eu acredito que ele possa sim subir de nível sem problema nenhum. Mas por que eu dividi esses 2 de forma bem mais específica do que os outros, né? Que foi 80 e 90 aqui, a diferença de uma margem de erro de 10 pontos, e nos outros 2 uma margem de erro de cada um 20 pontos. Por que eu deixei aqui mais específico? Porque eu poderia simplesmente jogar todo mundo nesse balaio. Todo mundo nesse mesmo balaio ia ser maravilhoso pra mim. Só que por mais que esses personagens eles estejam muito próximos em níveis de força, alguns em específico ganham um pouco mais de importância dentro da obra do que outros, principalmente os caras que recebem o título de mais forte do mundo, ou Rei dos Piratas, alguma coisa do tipo. Então, obviamente, eles têm um pouco mais de destaque, então eu, obviamente, também quis destacar um pouco eles mais do que os outros que não têm tanto assim, né? Então, por exemplo, o Akainu eu vou colocar ele em maior destaque do que os outros almirantes, mesmo antes do time skip, a gente vendo o Akainu ele tendo o mesmo nível, o exato mesmo nível que o Aokiji citado pelo Jinbe, né? E a própria ilha ter ficado exatamente dividida ao meio, simbolizando a igualdade entre os 2 personagens. Mas, meio que por roteiro, vamos colocar aqui dessa forma, o Almirante de Frota ele vai ter, o Akainu ele, na guerra final ele vai ter mais destaque necessariamente do que os outros almirantes. Ele vai estar numa posição
de maior destaque, de maior importância e se apresentando como um desafio maior do que os outros almirantes, e pelo menos é isso que eu espero. Isso se referindo aos almirantes em si, né? Mas tem também os piratas. Pode ser que daqui pra frente, quando a gente vê os Yonkou lutando mais a fundo, pode ser que a gente acabe descendo a Big Mom por ela não corresponder ao hype todo, enfim, né? Já ficou meio duvidável, né? Quando a gente viu ela em Holy Cake, mas eu ainda mantenho ela lá em cima assim, sem problema nenhum, mas pode ser que a gente veja algum outro caindo aí mais pra frente, né? Eu duvido, acho que todos eles vão se manter lá em cima, mas pode ser que ainda aconteça, mas eu realmente decidi separar dessa forma. Os que realmente estão no extremo, que realmente estão lá numa posição extrema de destaque com títulos, ou que realmente tem uma chance muito maior de ter mais destaque do que os outros que estão abaixo, como eu comparei aqui os almirantes, né, que eu acho que é o exemplo mais forte disso tudo, mesmo com personagens que a gente não viu exatamente nada, como o próprio Ymir, que pode muito bem não lutar nada, mas só pela chance dele realmente ter uma importância gigantesca, ele de fato tem, eu decidi colocar ele no topo da força logo de cara, só pelo fato de realmente o roteiro fazer ele uma pessoa extremamente importante e sendo alguém bem capaz de ser poderoso também, um top tier. Olhei aqui rapidamente o roteiro, só porque eu tinha feito umas anotações de personagens para não esquecer de falar de nenhum. O Beckman, gente, algumas pessoas podem se questionar, o Beckman tem o mesmo nível do Shanks. Eu já fiz um vídeo desmentindo essa fake news aí, parcial fake news que espalharam por aí, mas eu vou estar deixando linkado no final desse vídeo, ou todos no card, vai estar tudo aparecendo no card, eu vou anotando aí. Mas eu não vou entrar em detalhe aqui porque já vai estar tudo explicado naquele vídeo lá. Mas pelo menos dessa forma eu pude responder os principais questionamentos que as pessoas tiveram em relação à lista, que realmente não tinha como eu argumentar personagem por personagem tão a fundo assim. Então, mesmo nesse vídeo eu não consegui pegar todos os personagens a fundo, eu peguei realmente só os que tiveram maiores questionamentos. Então, deixe aí nos comentários o que vocês acham agora com essa lista tendo sido adaptada. Deixa o like, se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos de One Piece, ativa o sininho para receber as notificações. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau. Em primeiro lugar, eu também queria me redimir sobre o Shiki, que eu também coloquei ele abaixo do que deveria, ainda mais abaixo do que o próprio Bruno, se eu não me engano, colocou, mas me baseando no filme, como eu disse, porque pra mim o filme não era podia ser ou não ser canônico, eu não sei. E não sabia nada sobre o anime, sobre ele, mas pelo que ele disse, teve informações oficiais do qual o Shiki era nível Barba Branca e Roger na época do auge. Então ele era poderoso demais, né? Ainda percebi que ele ainda desmerece pessoas que não têm o Akuma no Mi como Garp e Sengoku, deixando eles abaixo do Akainu, por exemplo, e isso não mudou, parece, na opinião dele, por mais que ele tenha colocado Sengoku aí 95, 100, ele ainda continua dizendo ali por entre linhas que ele é mais fraco, que os dois são mais fracos que o Akainu. E foi interessante que durante o vídeo eu descobri algo que muita gente me contraria quando eu falo, que me dizem que o valor de cada personagem não tem nada a ver com o poder deles, e pelo que ele mesmo disse, tem sim a ver com o poder. O próprio Oda já meio que torna isso como base, não que tenha 100% de certeza de valer como poder, como por exemplo, eu acho que o Roger tá no mesmo nível que o Barba Branca, tanto que acredito que as lutas deles nunca teve um vencedor e eles desistiam de lutar um contra o outro porque sabiam que os dois seriam perdendo, vamos dizer assim. Mas mesmo assim o Gold Rogers era mais valioso do que o Barba Branca, mesmo o Barba Branca em tempos depois. Talvez por quê? Porque o Roger nesse caso era o rei dos piratas, ele conseguiu algo, um tesouro ou sei lá, as armas sagradas, que eu não sei como se chama, as espadas, sei lá como que é, que outros não conseguiram, e talvez isso tornou ele mais importante. Ou por exemplo, o Monk D. Dragon, que não tem um valor estipulado, acho ainda, mas eu acredito que ele deva ter um dos maiores valores do anime inteiro, porque ele é o mais procurado entre todos, mas tem seus motivos e não talvez necessariamente poder. Independente disso, sim, mostra que personagens que têm um valor mais alto são sim, no geral, são quase sempre mais poderosos. Bom, mas isso aí pro vídeo de hoje, galera, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, e até a próxima. Falou!